Boa noite, Bruno. Vamos aguardar mais uns instantes, nossos irmãos entrarem, para iniciarmos essa noite de partilha, essa noite de formação sobre adoração. Enquanto nossos irmãos vão entrando, que você que já entrou, possa desde já se colocar na presença de Deus. Você que vai acompanhar essa live depois também, que vai ficar salva aqui no Instagram do Jota, que você possa se colocar na presença de Deus antes de tudo, porque nós estaremos partilhando sobre verdades da fé, verdades que devem guiar a nossa alma para o alto. E muito antes de falar de Deus, nós precisamos falar com Deus. Então, desde já, até que os nossos irmãos entrem, nós possamos aproveitar esses instantes, esses minutos, para nos colocarmos diante daquele que é, diante daquele que sempre será, daquele que deve ser o centro das nossas vidas. Desde já estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje nós celebramos uma data mariana, dia de Nossa Senhora do Carmo. Possamos contar também com a intercessão dela, ela, mãe do Verbo, primeiro sacrário, aquela que carregou o Senhor e que se colocou ao seu serviço. Que ela nos ensine também nessa noite a termos ouvidos atentos para aquilo que o Senhor tem para dizer a cada um de nós, a tal ponto que a palavra de Deus proclamada se encarne em nós e através de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos também o auxílio e a presença do nosso santo anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Boa noite a todos que estão entrando aí. É uma graça para mim poder estar nessa noite partilhando um pouco com vocês, sobre a adoração. Essa série de lives de formação que nós estamos tendo nesse mês. Tivemos a graça de ter 3 sacerdotes conosco já. Isso aumenta a minha responsabilidade. Mas eu fiquei muito feliz quando esse convite me chegou, através da Alessandra, depois através da confirmação do Lucas. Muito me alegrou o coração, saber que nós somos chamados todos os dias a anunciar, a testemunhar, a falar daquilo que nós cremos. E mais ainda do que falar, demonstrar com a nossa vida, testemunhar aquilo e aquele em quem nós cremos. Nós estamos aqui nessa noite para uma partilha sobre uma vida centralizada na Eucaristia, uma vida centralizada na adoração, uma vida centralizada em nosso Deus que é amor, amor que dá e se dá. É preciso que nós tenhamos isso muito claro, meus irmãos. Nós buscamos seguir e servir o Deus que dá e se dá. E nessa noite, enquanto o pessoal vai chegando, que você possa ter
coração aberto para isso, para essa realidade, né? Nós que ao longo dessas semanas, né, de formação, fomos aprofundando um pouco mais no mistério da Eucaristia, nos aprofundando um pouco mais, né, no que é uma vida de comunhão com Deus. Nessa noite, de forma especial, foi passado um tema para estar partilhando com vocês, né, que é: não há vida de intimidade possível com Deus sem oração, sem adoração, sem vida sacramental centralizada na Eucaristia. Não há vida de intimidade possível com Deus sem oração, sem adoração, sem vida sacramental. Eu comecei a falar, né? Nem me apresentei, vocês me perdoem. É que eu fico muito sem graça diante do celular aqui. Meu nome é Josiane, tá? Tenho 32 anos, sou celibatária, sou consagrada, faço parte da comunidade Graça e Misericórdia. E nessa noite, para mim, é muito especial falar do sacramento da Eucaristia, do nosso Deus que é amor, né? Como nós já rezávamos no início, por ser um dia mariano, né? Quis a providência divina que uma quinta-feira de adoração caísse nessa data mariana, Nossa Senhora do Carmo, que chama cada um de nós a nos vestirmos com o hábito dela. Muito mais do que usar um sacramental que nos recorda a presença e a proteção de Nossa Senhora, somos chamados a nos vestir com o hábito de Nossa Senhora. E quais eram os hábitos de Nossa Senhora? Uma vida de intimidade, centralizada na oração, centralizada na adoração. E, bom, como o próprio tema já traz para cada um de nós, é diante de Jesus, é diante dos sacramentos, é diante da adoração, dessa busca com intimidade com Deus, que todos nós encontramos as respostas para os nossos questionamentos. Hoje, na hora do almoço, eu pude passar na igreja e eu fui com uma amiga, né? E ela se desfez ali diante de Jesus, né? Ela chorou muito. E ela saiu um pouco sem graça da igreja, né? Porque a gente ia ter que voltar pro trabalho. E eu falava para ela, né? A gente conversava que é impossível a gente se colocar diante de Deus e sair inteiro. Porque Deus nos fragmenta, meus irmãos. E é necessário essa fragmentação. Quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele revela aquilo que nós somos. A intimidade é isso. É você não ter vergonha de ser aquilo que você é e de acolher aquilo que o outro é. Essa intimidade que Deus deseja para cada um de nós. De nos abrirmos sem medo, sem reservas, sem medo de nos fragmentarmos, de nos partirmos ali. Né? Tem um padre John Paul, que ele escreveu um livro, Porque Tenho Medo de Te Dizer Quem Sou. E num trecho desse livro, ele diz, né, por que nós temos tanto medo de ser íntimos uns dos outros e muitas vezes íntimos de Deus. Por que temos tanto medo dessa intimidade que Deus nos chama? Quando a gente se coloca na intimidade com alguém, a gente revela tudo o que a gente é, sem reservas. E o que o outro pode fazer com essa informação? Meu Deus, eu coloquei na mão do outro tudo que eu sou. Contei né, pro outro os meus segredos, os meus medos, as minhas dúvidas. E o que ele vai fazer com isso? E diante do medo da rejeição, do medo do julgamento, a gente se fecha. A gente não se abre a essa intimidade. Com muitas pessoas e muitas vezes com Deus, nós agimos assim. Nós queremos muitas vezes viver uma vida em Deus, fazendo as coisas de Deus,
mas sem essa profunda intimidade, de revelar para Ele, de deixar que Deus veja verdadeiramente tudo aquilo que nós somos. Deus vê, mas é necessário que nós deixemos que essa verdade, a verdade que nós temos, a verdade que somos cada um de nós, seja revelada, seja iluminada pela verdade de Deus. Santa Teresinha já dizia bem claro: eu sou o que Deus pensa de mim. Ela tinha essa intimidade com Deus e não temia o julgamento de Deus porque sabia que Deus é amor, amor que dá e se dá, amor que nos chama todos os dias a nos darmos e a darmos também aos outros, sem reservas, sem medo. Em hipótese alguma, Deus nos chama a uma intimidade invasiva. A intimidade que Deus chama a cada um de nós é uma intimidade que nos faz crescer. Sair da nossa casinha, sabe? Sair da nossa bolha, do nosso mundinho, sair do nosso egoísmo. É uma intimidade que nos leva além, a um transbordamento. Essa intimidade que a presença de Deus deseja ter com cada um de nós. Deseja ter comigo, deseja ter com você. Assim como essa amiga que estava diante de Jesus hoje, desabou, sem medo, porque ela sabia que diante dela estava aquele que a acolhia, que a conhecia, que a amava. Não há vida de intimidade possível sem oração. E o que é oração, meus irmãos? Mas se você souber, pode colocar aí nos comentários também. O que é a oração? A oração, Santa Teresa já define como um trato de amizade, um diálogo de amizade. Voltamos novamente à intimidade. Não é possível uma profunda vida de oração sem a busca da intimidade. Senão a nossa vida de oração vão ser somente repetição de palavras. Repetição de orações decoradas, coisas que a gente aprende, coisas que a gente sabe que tem que dizer. E aquela oração não move o nosso interior, não trabalha dentro de cada um de nós. Já nos ensina a Santa Igreja, também através do catecismo, que a primeira ação da oração é transformar aquele que ora. A primeira ação da oração é transformar aquele que ora. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós revelamos a Deus aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, Ele nos transforma. Ele nos eucaristiza. Ele nos torna um com Ele. Amor que dá e se dá, que sai do egoísmo. A nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade com Deus não deve nos fechar em nós mesmos. Deve nos lançar ao outro. É preciso que a gente tenha isso muito claro, porque às vezes nós queremos subir no Tabor, construir ali as tendas e ficar. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas a gente precisa descer. A gente precisa também partilhar com os outros. Meus irmãos, pensemos, se naquele instante Pedro e os outros apóstolos construíssem ali as 3 tendas e ali ficassem, hoje eu e você não conheceríamos o Cristo, não teríamos o Evangelho, porque eles teriam guardado aquela experiência somente para eles, teriam ficado ali. Foi preciso descer, foi preciso anunciar para Israel, para as ovelhas perdidas, para mim, para você. A nossa experiência de Deus não pode nos fechar em nós mesmos. É necessário que nós nos abramos, que partilhemos aquilo que Deus faz em nós, aquilo que o Senhor nos revela em segredo, aquilo que Deus nos fala no escuro, no cantinho do nosso coração, na nossa vida de oração pessoal. É necessário que nós anunciemos. Aquilo que eu vos falo às escondidas, revelai.
né? Tirai o véu, tornai conhecido. Então, é necessário que a nossa vida de oração, que a nossa vida de adoração nos impulsione também a uma vida missionária. E ser missionário não é somente pegar um avião, fazer um passaporte, ir para uma cidade vizinha, ir para o bairro vizinho, para o país, atravessar o oceano. Ser missionário vai muito além disso. É ser sinal de Deus, sinal visível dessa presença de Deus na minha casa. Somos chamados a sermos missionários em nossa casa. Os pais com os filhos com os pais, o irmão com a irmã. É necessário sermos missionários do reino em nosso serviço. É necessário sermos missionários do reino na faculdade, na escola. É necessário que aqueles que olhem para nós vejam e creiam naquele que nós cremos, naquele que nós professamos crer. Né? Então, voltando, a oração nos impulsiona para o alto, mas também nos impulsiona para o outro. Eu fiz um rascunho aqui, gente, porque eu acabo me esquecendo, né? Eu fui anotando tanta coisa que a gente vai vendo necessidade de partilhar, daí às vezes a gente até se esquece. E foi muito rico para mim, né? Uma breve partilha aqui, poder preparar esse tema, porque muito antes de falar com vocês, de passar essa formação, Deus falou comigo, né? Deus falou dentro da minha realidade. E é necessário que nós tenhamos isso claro, meu irmão e minha irmã. Deus fala na nossa realidade, né? É necessário, como a nossa irmã bem colocou, dar frutos onde o Senhor nos plantou. Então ele vai falar aqui na minha realidade, aí na sua realidade. Vai transformar a nossa realidade, para que a partir de nós o mundo todo seja transformado. Já tem uma canção antiga que diz: a começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Nós desejamos a paz, desejamos o fim da pandemia, desejamos tantas coisas, mas não deixamos que isso inicie em nós. Queremos que seja feito no outro, mas é a nossa vida, fica como? Às vezes, a vida de oração que nós levamos nos cega. E nós caímos naquilo que o próprio Cristo nos diz no Evangelho. Queremos tirar a trave que está no olho do nosso irmão. Queremos tirar o cisco, o cisco que está no olho do nosso irmão. Esquecemos da trave que está no nosso olho. Então é necessário que que em oração, nós reconheçamos a nossa verdade. Reconheçamos sim as traves que existem em nossos olhos. E a partir desse reconhecimento, a graça nos alcança. E aí sim, nós podemos ajudar o outro. Mas é necessário que comece em nós. Em 2004, né, tivemos o ano da Eucaristia. Foi nesse ano que a graça de Deus insistiu mais fortemente comigo, né? E enfim, eu olhei para aquele que me olha, né? 2004, o ano da Eucaristia, né? O cardeal Arinze afirma: a Eucaristia torna-nos santos e não pode existir santidade que não esteja encarnada na vida eucarística. Quem come a minha carne viverá por mim. Estar diante de Jesus, se colocar na presença de Jesus, se colocar diante do Senhor, nos atrai para aquilo que Ele tem para cada um de nós, né? Nos revela a verdade que Ele tem para cada um de nós. E
O que o próprio Deus deseja de cada um de nós, meus irmãos e meus irmãos? Que sejamos santos, como Ele é santo. E o que é a santidade? Amar a Deus sobre todas as coisas. A santidade é amar, meus irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. E aí nós vemos novamente a oração. É um círculo, a gente não consegue fugir disso. A vida com Deus, a vida de oração, o amor ao próximo, a vida com Deus, a vida de oração, o amor ao próximo. É assim. É necessário que nós nos abramos a essa verdade, né? São muitos os documentos da igreja que trazem para nós essa realidade da importância, da centralidade que tem a Eucaristia para cada um de nós, da centralidade que deve, ao menos, né, ter na nossa vida, a centralidade que Deus deve ocupar na minha e na sua vida. Mas tem um documento em especial de São João Paulo II que eu separei um trecho aqui para ler para vocês. É a Eclésia de Eucaristia, a Igreja da Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia. Essa verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém em síntese o próprio mistério da Igreja. É com alegria que ela experimenta de diversas maneiras a realização incessante desta promessa. Eu estarei sempre convosco, até o fim do mundo. Já dizia Chiara Lubitsch, enquanto existir um sacrário na terra, eu nunca estarei sozinha. Sabemos que a presença de Deus se perpetua há tanto tempo, séculos e séculos, milênios, pela presença real, substancial do sacramento da Eucaristia. Estarei convosco todos os dias. E essa presença que nós devemos acolher todos os dias não deve ser uma presença que nos oprime, porque não é. O amor não oprime. É uma presença constante que nos ilumina, que se antecipa a cada um de nós. O salmista já diz: o pecado está sempre à minha frente, mas a graça também está sempre à minha frente. O Senhor também está sempre à minha frente. O salmista também diz para nós que Ele conhece o barro do qual somos feitos. E por isso Ele garante essa assistência. Por isso Ele garante essa presença na minha e na sua vida. Como cristãos, não somos chamados a impressionar, mas somos chamados a testemunhar a fé que professamos. Um testemunho cristão autêntico é marcado pela busca incessante de configuração a Cristo. Aqui nós chegamos no finalzinho do tema de hoje, né? Vida sacramental, centralizada na Eucaristia. Vida sacramental. O sacramento é um sinal sensível, é um sinal visível de uma realidade invisível. Nós somos chamados, meus irmãos, a sermos também sinais visíveis de uma realidade invisível. Quando nós perdemos a perspectiva da eternidade, nós enraizamos a nossa vida aqui. Nós paramos as nossas expectativas aqui, nesse plano. Quando a gente perde essa noção de eternidade, o que a gente faz aqui está feito, não vai ter consequência. Então aí, vamos viver tudo que tem para viver, né? Vamos nos permitir, porque não vai ter consequência nenhuma. Quando eu e você deixamos de ser sinais visíveis dessa eternidade, dele que é eterno, as pessoas também deixam de crer. Os primeiros cristãos, como eles eram conhecidos? Pela forma que eles viviam. A forma que eles viviam
demonstrava o Deus que eles acreditavam. E a forma que eu e você vivemos? Testemunho Deus que nós acreditamos? Sem moralismo, viu, gente? Sem moralismo nenhum aqui. Mas como testemunho mesmo, né? Como fruto de uma vida de intimidade, uma vida de oração autêntica. Quando as pessoas olham para mim e olham para você, elas se fixam na terra ou se fixam no céu? Nós somos chamados a sermos também sinais sensíveis dessa realidade invisível que nós acreditamos, que nós cremos, que nós buscamos todos os dias. Um testemunho cristão autêntico é marcado por essa busca incessante, pela minha busca e pela tua busca. A adoração que nós fazemos, o joelho que nós dobramos, é desaguado na nossa vida. Tem uma frase que eu anotei aqui de um livro que eu estava lendo esses dias. O ideal máximo do seguidor de Jesus está sintetizado no testemunho do apóstolo Paulo. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Meu irmão, minha irmã, dá até um arrepio na espinha isso. Chegar a esse máximo. Esse é o nosso ideal. Essa é a nossa meta. Já não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Essa vida sacramental. Essa vida centralizada na Eucaristia. É uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de joelho no chão, sim, mas uma vida também de mão estendida para o outro, para aquilo que o outro tem. Do que adianta eu correr para estar diante de Jesus e deixar, por exemplo, pensemos como São Francisco de Sales usa muito, né? No Filoteia, que é um livro fantástico, recomendo. Um dos exemplos que ele utiliza, uma mãe de família que quer ficar horas e horas diante de Jesus sacramentado, esquece os seus afazeres cotidianos, não cuida dos filhos, não cuida do marido, não cuida da casa. Que vida de oração que é essa? Cadê a coerência entre fé e vida? É amar a Deus sobre todas as coisas, sim. Mas é necessário também amar os nossos irmãos. Deus age, Ele fala na nossa realidade, como nós já dizíamos no início. É dar frutos onde o Senhor nos plantou. Então não podemos nos alienar. A oração não nos aliena, meus irmãos. Uma vida de adoração não nos aliena. A vida em Deus não nos cega. Ao contrário, coloca luz sobre todas as circunstâncias, todas as realidades. É a perspectiva de eternidade, é a certeza do eterno, é a certeza da presença que nos acompanha, é a certeza dessa garantia que Jesus deu para cada um de nós, que Ele está conosco, que ilumina as nossas realidades. Diante da dificuldade que várias famílias passam, que eu e você passamos no serviço, com os estudos, com doença, com a perda de entes queridos, de irmãos, de amigos, é a certeza da eternidade, essa perspectiva do eterno que nos ilumina. Aí sim nós colhemos os frutos de uma vida de oração, de uma vida de intimidade. O cristão sente, o cristão sofre, mas ele não é cegado pelos seus sofrimentos. Ele não é cegado pelas circunstâncias, porque ele tem os olhos fixos naquele que o acompanha, naquele que o alimenta, naquele que o sustenta. Ele é o nosso sustentáculo. Ele deve ser o nosso sustentáculo. É humano tropeçarmos no caminho de vida com Deus. Mas Santa Teresa já dizia, eu vou dizer com as minhas palavras porque eu não sei falar chique igual Santa Teresa não.
Santa Teresa já dizia que a certeza da presença de Deus em nossas vidas não é que a gente não venha cair, mas que a gente se levante depois de cada queda. Porque já diz uma canção, meus irmãos, um adorador não volta atrás, porque ele tem a certeza da presença de Deus em suas vidas. Um adorador não volta atrás. A gente cai, a gente tropeça, a gente fraqueja, porque ele sabe do barro que nós somos feitos. E mesmo assim, ainda assim, apesar de tudo isso, nos chamou, nos escolheu. Então, meu irmão e minha irmã, a minha fraqueza, a sua fraqueza, a minha limitação, a sua limitação, não são desculpas. Deus nos chama a adorá-lo, a estar diante dele em profunda intimidade, em profunda oração, para que a graça dele nos sustente. Cabe a nós escolhermos: vamos confiar nas nossas próprias forças ou vamos confiar na graça de Deus? Papa Francisco, em na Gaudete Exsultate, um dos documentos que ele escreveu, que é sobre o chamado à santidade no mundo atual. Né? Recomendo também a todos lerem. Né? Às vezes, conheço muitas pessoas que têm preguiça de ler documentos da igreja, né? Ou então pega e só lê o título e acha que lê o documento inteiro, né? Mas é importante a gente se debruçar sobre os ensinamentos do Sagrado Magistério, né? Eles que vêm explicar para cada um de nós as verdades da nossa fé. É necessário que tenhamos claro aquele em quem nós cremos, é necessário entendermos a nossa fé, conhecermos a nossa fé, para que não sejamos confundidos por qualquer vento, né, por qualquer tempestade. E sabemos que hoje existem muitos ventos, muitas tempestades para confundir a minha e a sua fé. Então, se dedica um pouquinho, aproveita esse tempo que a gente está ficando mais em casa, pega um documento da igreja, pega um pequenininho, não precisa começar pelo de 140, 200 páginas. Tem documentos de 10 páginas, gente. Até menos. Se vocês forem pegar, por exemplo, a Dei Verbum, no site do Vaticano. Entra no site do Vaticano, lá. Entra no site do Vaticano, pega a Dei Verbum. Ah, eu vou imprimir porque eu não gosto de ler na tela. Não vai dar 10 páginas, gente. Claro, vai ter as referências lá, bibliográficas, né, as citações que foram feitas. Aí talvez até ultrapasse as 10 páginas. Mas o documento em si não vai dar 10 páginas de impressão. Então pega, lê, conheça um pouquinho a sua fé, pega um documento sobre, tipo esse aqui, atual do Papa Francisco, lê um trechinho hoje, um trechinho amanhã, ficou com dúvida? Chama alguém, né? Tamo aí, né? Chama alguém do Jota, chama alguém da comunidade, um padre, um diácono, alguém que você conheça, que já tenha lido o documento, que possa te ajudar a entender. Mas procura conhecer a sua fé, meu irmão e minha irmã. É necessário, ainda mais nos dias de hoje. Voltando aqui, nesse documento do Papa Francisco, tem 2 pontos que eu quero destacar para cada um de nós. Né? Quando eu dizia, né, que nós temos 2 escolhas diante da nossa vida e diante dos desafios da vida. Né? Diante da vida de oração, da vida de adoração que nós queremos trilhar, nós podemos escolher confiar nas próprias forças ou confiar na graça de Deus. É uma escolha. No fundo, a falta de um reconhecimento sincero, pesaroso e orante dos nossos limites é que impede a graça de atuar melhor em nós, pois não lhe deixa espaço para provocar aquele bem possível que se integra num caminho sincero e real de crescimento. Com efeito, se não reconhecemos a nossa realidade concreta e limitada, não poderemos ver os passos reais e possíveis que o Senhor nos pede a cada momento. Depois de nos ter atraído e tornado idôneos com o seu dom, a graça atua, historicamente e em geral, toma-nos.
transforma-nos de forma progressiva. É a falta de reconhecer as nossas limitações que muitas vezes nos impede de corresponder à graça que deseja alcançar a mim e a você. A adoração revela a verdade sobre cada um de nós e nos projeta para aquilo que Deus tem. Eu sou o que Deus pensa de mim. A intimidade com Deus, a vida de amizade com Deus, a vida de oração, revela aquilo que eu sou. E revelando aquilo que eu sou, eu sei o que eu estou entregando. Sei a necessidade que eu tenho de Deus. Quando eu reconheço o material que eu sou feito, eu sei que sozinha eu não consigo. Jesus já disse isso, mas às vezes a gente se esquece. Sem mim, nada podeis fazer. E deixar essa verdade cair no nosso coração, meu irmão e minha irmã, custa sangue, suor e lágrimas. Santa Teresa d'Ávila, doutora, não bastou ser santa, né? Foi elevada a doutora. Santa Teresa d'Ávila quis se entregar a Deus, mas para isso ela quis se conhecer. Ela rezava todos os dias, até que chegou a um ponto que ela percebeu a dependência que ela tinha de Deus e o quanto ela tinha que se submeter a Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos o Santo Evangelho, ele entra por aqui, sai por aqui. Sem mim, nada podeis fazer. Posso falar para vocês que esse versículo de São João me descabelou o ano passado, né? Foi o tema do meu TCC da faculdade. Eu me descabelei. Quem teve contato comigo ano passado viu que eu fiquei doida, né? A faculdade me descabelou. O fato de cursar teologia não quer dizer que a gente não vai descabelar, gente. Né? A gente descabela sim, é uma faculdade, te deixa doido, né? E esse tema me descabelou. Mas foi uma bênção, porque eu pude me abrir um pouco mais a essa verdade. De fato, sem mim nada podeis fazer. Repita para você agora, meu irmão e minha irmã. Vamos fazer igual a gente faz quando tá na igreja. Josiane, sem Deus, você nada pode fazer. E de fato, meu irmão e minha irmã, nós nada podemos. Nós não somos bons porque nós somos bons. É Deus que nos permite refletir a sua bondade. A nossa alegria é dom de Deus. O que nós sabemos fazer, cozinhar, costurar, trabalhar bem, escrever bem, pessoal que tem a letra bonita, pessoal que dança, que canta, que toca. Todos os dons naturais ou extraordinários são graças de Deus. O nome já diz, dom. A única coisa que pertence a mim e a você são os nossos pecados. Uma única coisa pertence a cada um de nós: os nossos pecados, que esses sim não foram Deus que deu. Tem até uma história de São Jerônimo, não sei se vocês já ouviram, né, onde ele... São Jerônimo é aquele que traduziu as Sagradas Escrituras, né, para o latim. E ele estava lá, né, na região onde Jesus viveu, onde Jesus nasceu, na época do Natal, e ele, em oração, ele queria dar um presente para o menino Jesus. E em oração, ele se colocava e ali ele dialogava com o menino Jesus. E tem isso até por escrito em um dos seus livros. E ele queria mesmo dar um presente para o menino Jesus. E ele perguntava o que ele poderia dar para Jesus. E ele falou, eu vou dar os livros. Os livros que eu escrevi, o que eu traduzi, eu vou dar para Jesus. O menino Jesus disse, isso aí foi meu pai que te deu. Então eu vou te dar... Não sei, eu vou te dar a minha alegria, o meu amor, a minha espontaneidade, vou te dar as minhas mãos, o meu afeto, vou dar todo o transbordamento, todo o meu serviço. Tá, mas isso também é graça. Isso também é mover de Deus em você.
E São Jerônimo ali, né? Tipo, mas o que, afinal de contas, eu vou dar para o menino Jesus que não seja dele? Que não tenha sido ele que tenha me dado por primeiro. São Jerônimo, quando caiu em si, eu vou dar a minha vontade. A minha vontade. E aí Jesus diz: a tua vontade também é dom de Deus. Livre-arbítrio. Mas reconhecendo a nossa vontade, a gente já está mais perto de saber o que a gente é capaz de fazer. E aí São Jerônimo caiu em si. Quantas vezes, com a vontade dele, ele escolheu errado? Escolhendo errado, ele pecou. Ele feriu o coração de Deus. E aí ele percebeu que a única coisa que ele tinha, que era dele, era uma miséria infinita. Eram os pecados que ele tinha. E aí Jesus disse: é isso que eu quero. Dá-me os teus pecados. Porque meu irmão e minha irmã, Papa Francisco já diz, é justamente a falta desse reconhecimento que nos impede de corresponder à graça. Quando nós reconhecemos o barro que nós somos feito, nós sabemos que precisamos do divino oleiro. Jeremias retrata muito bem isso. O oleiro que desce, pega aquele barro fétido, sujo, né? Barro suja. Desce ali, se coloca a trabalhar no torno para fazer algo. O barro não tem orgulho, ele sabe que ele por ele mesmo continua sendo barro. Eu por mim, você por você, meu irmão e minha irmã, continuamos sendo barro. Precisamos do divino oleiro. É necessário reconhecermos sinceramente os nossos limites e não impedir a graça de Deus na nossa vida. Um outro trecho deste documento do Papa Francisco, ele diz para cada um de nós: só a partir do dom de Deus, livremente acolhido e humildemente recebido, é que podemos cooperar com os nossos esforços para nos deixarmos transformar cada vez mais. A primeira coisa é pertencer a Deus. Trata-se de nos oferecermos a Ele que nos antecipa, de lhe oferecermos as nossas capacidades, o nosso esforço, a nossa luta contra o mal e a nossa criatividade, para que o seu dom gratuito cresça e se desenvolva em nós. Aliás, a Igreja sempre ensinou que só a caridade torna possível o crescimento na vida da graça. Só a caridade torna possível o crescimento na vida da graça. Qual é o sacramento máximo, sinal da caridade de Deus para mim, para você? Eucaristia. Amor que dá e se dá. Mais ainda, São Lucas, quando ele relata para cada um de nós a instituição da Eucaristia na última ceia, ele não diz que é amor que dá e se dá. Dentre todos os verbos, né, que Jesus utilizou na última ceia, 2 eu queria destacar aqui para mim e para você nessa noite. Não sei se vocês estão anotando a formação, se estão ouvindo, fazendo alguma coisa, né? Quem vai ouvir depois, se vai anotar mesmo. Mas se você quiser pegar a sua Bíblia, deixar marcado ou anotar para você ler depois, tá? Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20. Facinho. São Lucas 22, versículos 19 e 20. 2 verbos que eu quero destacar aqui para vocês. Instituição da Eucaristia. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós.
fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: essa é a taça da nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. São Lucas aqui utiliza verbos, né, coisas que Jesus fez, gestos que Jesus teve, né, que nós percebemos no rito da Santa Missa. Mas eu quero pegar aqui para vocês, de forma especial, que São Lucas relata que Jesus disse: isto é o meu corpo que é dado. Isto é o meu sangue que é derramado. A Eucaristia é amor que dá e se derrama. Como é que eu e você queremos ter uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida de adoração, se nós não nos damos, se nós não nos derramamos? Gênesis relata para cada um de nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, se nós percorrermos toda a Sagrada Escritura, nós veremos que a imagem do Deus invisível é Cristo. Né? É a imagem dele que nós somos formados. Cristo é o homem perfeito. Ele é perfeito homem. É 100% Deus, 100% homem. Sem discussão, sem divisão, sem delongas. 100% Deus, 100% homem. Perfeito homem, perfeito Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele fez o que nós devemos fazer. Nos ensinou o que nós devemos fazer. Se encarnou, se tornou gente, para que a gente aprenda a ser gente. É como se a gente estivesse explicando alguma coisa para alguém. Você não entendeu o que eu quero que eu desenhe? Você não entendeu o que é que eu encarne? Ah, não entendeu, então eu vou encarnar. Ah, ainda não entendeu? Vamos fazer alimento. Vamos fazer presença constante. O que Jesus fez? Se deu e se derramou. O que eu e você devemos fazer, meus irmãos e minhas irmãs, que nos colocamos diante de Deus? Nós devemos nos dar e nos derramar em oração, em intimidade, em adoração, centralizados na Eucaristia. Só um parênteses aqui, gente. Eu tenho 4 cachorros, tá? Então, se vocês escutarem uma latição, alguns uivos, uma correria normal, porque eles dormem de dia para brincar de noite. Então, eles ficam correndo em volta da casa aqui, então vocês não se assustem não, tá? O que eu e você devemos fazer? Fechando parênteses aqui. Devemos nos dar e nos derramar a Deus e aos irmãos. Meus irmãos, é sermos autênticos, é sermos inteiros. Sermos inteiros para Deus, sermos inteiros para o outro. A oração nos fragmenta, mas para nos fazer inteiros de novo. A adoração nos fragmenta, mas para nos fazermos inteiros. A vida de intimidade com Deus. Na intimidade a gente se fragmenta, a gente se despe. A gente tira todas as máscaras, né? Pensemos na intimidade de um casal. O marido e a esposa se despem um diante do outro porque são íntimos. Eu não vou me despir diante de qualquer pessoa, porque aqui é eu, sem nada. O que o outro vai fazer com isso? Né? Se eu for íntima, sim. Né? No meu caso, é só minha mãe. No caso da esposa com o esposo. Né? O filho diante dos pais ali, enquanto criança. Porque é a nossa intimidade. A pantera. É o que nós somos. É a nossa verdade. Tanto que um dos primeiros efeitos do pecado original, meus irmãos, qual foi? Se analisarmos em Gênesis, Adão se esconde. Ele percebeu que ele estava nu e ele se escondeu.
É isso que Padre John Paul relata também no livro, né? Porque tenho medo de te dizer quem sou, que eu citava no início. Nós não vamos nos despir diante de qualquer pessoa. Nós não vamos revelar a nossa intimidade diante de qualquer pessoa. Nós não queremos ser íntimos de qualquer pessoa. Mas Deus nos chama a essa intimidade. Chama a mim e a você a uma vida que dá, a uma vida que se derrama. A uma vida que não se reserva somente para si. É isso que Deus tem para cada um de nós com a nossa vida de oração. Um dos maiores desafios dos nossos tempos é o grande abismo que existe muitas vezes entre fé e vida. Nós dizemos crer numa coisa, mas a nossa vida demonstra outra, né? Quando nós admitimos que Deus existe, quando nós respondemos o que é Deus para mim, quem é Deus para mim, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo para mim, o que é a Eucaristia para mim. É a partir dessa resposta que a nossa vida pode ser mudada ou não. Porque admitir que Deus existe, que Deus é amor, muda a minha vida, muda a sua vida. Porque o amor, ele exige mudança. Nós mudamos porque somos amados. Mudamos para ver o outro feliz. Mudamos porque ver o outro feliz nos torna felizes. Mudamos porque o amor nos desinstala, nos tira de nós. Deus é amor, amor que nos desinstala. De fato, amor que nos fragmenta. Amor que nos dobra e que deve nos dobrar. E o que falta muitas vezes hoje é essa incoerência desse desdobramento da fé na nossa vida. É preciso que as verdades de Deus impactem o nosso coração. Aí sim o nosso testemunho vai ser autêntico. Nós vamos atingir essa máxima de São Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Uma coisa é ser batizado, outra coisa é fazer a experiência de Jesus Cristo. Uma coisa é receber Jesus da Eucaristia, outra coisa é ter vida de comunhão com Ele. Os santos, meus irmãos e minhas irmãs, são um exemplo claro do caminho que nós trilhamos. Os santos são um exemplo que não é loucura o que a gente está fazendo. Seguir a Deus é a maior certeza que nós devemos ter na nossa vida. Os santos nos mostram que viver para Deus é possível. É possível para mim, é possível para você. Os santos nos mostram que é possível ter coerência entre fé e vida. É possível ter coerência entre a nossa vida de oração e a nossa vida ativa. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de nos envolvermos por este mistério. Porque eu e você nos aproximamos de Deus de qualquer jeito. Nos colocamos diante de Deus de qualquer jeito. Nós teremos a graça de voltar a poder participar fisicamente da Santa Missa. E como a gente tem se preparado nesse tempo? Nosso coração que está ardendo de saudade de poder voltar a participar. Como tá? Você só quer, eu quero ir porque eu quero comungar, eu preciso comungar, preciso comungar, preciso comungar. Tá, mas e a vida de comunhão com Deus? Como que vai ficar? Eu digo isso porque Beata Imelda, que está no nosso hall dos santos, Beata Imelda tem um exemplo fantástico para cada um de nós.
Ela desejava Jesus. Ela desejava. E ela não recebeu Jesus de qualquer forma. A tal ponto, meu irmão e minha irmã, que no momento em que ela comungou, ela morreu. Tamanho foi o alargamento do coração dela. Tamanho foi dar e se derramar. Ela correspondeu ao Deus que a chamava, ao Deus que a chama, que chama a mim, que chama você. Nosso Deus é o mesmo. A diferença está na resposta que nós damos para Ele. É necessário, meu irmão e minha irmã, que esse tema caia no nosso coração. Mais do que uma formação, é necessário que o nosso coração seja alargado. Muito mais do que o nosso intelecto. É necessário que a nossa alma seja alargada para essa verdade. Não há vida de intimidade possível sem oração, sem adoração, sem vida sacramental centralizada na Eucaristia, que dá e se derrama. É estar diante de Deus que renova as nossas forças. O Catecismo da Igreja traz para nós, no parágrafo 1394, se você quiser anotar, ele traz para cada um de nós também essa verdade, da importância do alimento eucarístico para cada um de nós. Como alimento corporal serve para restaurar a perda das forças, a Eucaristia fortalece a caridade, que na vida diária tende a arrefecer. E esta caridade vivificada apaga os pecados veniais. Ao dar-se a nós, Cristo reaviva nosso amor e nos torna capazes de romper as amarras desordenadas com as criaturas e de nos enraizar nele. Gente, é o objetivo de cada um de nós. Ao dar-se a nós, Cristo reaviva nosso amor e nos torna capazes de romper as amarras desordenadas com as criaturas e de nos enraizar nele. Assim como o alimento corporal fortalece as nossas forças físicas, que vão se desgastando ao longo do dia, Cristo, na Eucaristia, se faz alimento para que eu e você rompamos as amarras desordenadas com as criaturas e estejamos enraizados nele. Um outro trecho que eu quero citar aqui para vocês, do Catecismo, também, se vocês quiserem anotar, parágrafo 1327, onde ele cita uma frase, o Catecismo cita uma frase de Santo Irineu, também doutor da Igreja, um dos primeiros cristãos, mártires da nossa fé. Ele diz: nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia, e a Eucaristia, por sua vez, confirma nossa maneira de pensar. Que isso, meu irmão e minha irmã, possa cair no seu coração nessa noite, para que assim nós possamos encerrar a nossa live. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu espero poder ter passado um pouquinho do que eu estudei nesses dias. Deus nos abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós.